financeiro. A Petrobras é nossa. Num momento muito especial que nós estamos vivendo no país. Muitos de nós aqui nunca tínhamos visto uma paralisação, uma greve, causar um impacto tão grande na sociedade brasileira. Não há outro assunto que se fale em qualquer roda de conversa, em qualquer grupo de WhatsApp, na família. Só se fala do quê? A greve de caminhoneiros e o preço dos combustíveis no país. Essa é uma oportunidade histórica. Nós, petroleiros, estamos na luta em defesa da Petrobras, denunciando a política de preços do Pedro Parente, que está a serviço de privatizar a Petrobras, que está a serviço de tornar mais atrativa a venda das refinarias, que está a serviço de favorecer a importação de derivados, de gasolina e diesel, em especial dos Estados Unidos. Nós, petroleiros, já temos feito essa denúncia desde 2016, quando começou essa nova política de preço do Pedro Parente, e especialmente a partir de julho do ano passado, quando ela se tornou uma política que, além de ser arbitrária, além de ser contrária aos interesses do país, que é de equiparar o preço dos combustíveis nas refinarias ao preço internacional, passou a ser feito diariamente. Não é por outro motivo que houve uma escalada dos preços dos combustíveis, mais de 50% de aumento do preço da gasolina, mais de 50% de aumento do preço do diesel. O preço do gás de cozinha já está batendo 80, 90 reais. As famílias brasileiras, nesse momento, já há um estudo feito até o final de 2017, que mais de 1,2 milhões de famílias no Brasil que voltaram a cozinhar usando carvão ou lenha nas suas casas. Esse é o preço da política do Pedro Parente e do golpista do Michel Temer. Eles querem fazer a gente andar para trás. Eles querem fazer a gente voltar a fazer fogueira no chão. Enquanto a gente é um país que produz petróleo, que tem uma das maiores reservas do mundo, que tem o pré-sal que está sendo cobiçado pelas petroleiras internacionais, e temos refinarias, várias refinarias no país, a Recap é uma delas, mas temos de norte a sul do país refinarias capazes de produzir derivados para abastecer o nosso país. E ao invés de abastecer o nosso país com os derivados, com o nosso petróleo, com as nossas refinarias, o que tem feito Michel Temer e Pedro Parente? Tem reduzido a carga das refinarias, deixado ociosas, paralisado as obras do Comperj, que seria um complexo petroquímico, mas também uma refinaria, paralisado as obras do segundo trem da RINEST, que seria também, aumentaria a nossa capacidade de produção de diesel e tornaria o país autossuficiente na produção de combustíveis nesse momento. Até 2030, vai triplicar o déficit de produção de combustíveis no Brasil em relação à demanda. Ou seja, se nesse momento, com a atual política do Pedro Parente, já se está aumentando a importação de derivados, se eles mantiverem esse plano, daqui a pouco a gente vai importar muito mais do que produz aqui, e isso vai também causar um estrangulamento das nossas refinarias, e não duvidem, isso vai significar desemprego, isso vai significar menos postos de trabalho, isso vai significar que não vai ter mais obra para fazer construção de novas refinarias, isso vai significar mais precarização dos contratos de trabalho, isso vai significar mais empobrecimento para o nosso país, mais dependência dos recursos que vêm de fora e mais miséria para o nosso povo. Então é essa a política que está sendo aplicada nesse momento pelo Pedro Parente e pelo Michel Temer. Então, nós, petroleiros, tanto terceirizados quanto os próprios, já temos feito esse debate há algum tempo. Só que esse debate ainda estava nos marcos da esquerda, dos movimentos sociais, tinha apoio sim de centrais dos trabalhadores, tinha apoio de diversos sindicatos, mas ainda estava restrito aos meios dos movimentos sociais. A greve dos petroleiros, a greve dos caminhoneiros, trouxe para o centro da pauta nacional o tema do preço dos combustíveis. Mas com um detalhe: setores da mídia, setores da patronal querem convencer que basta fazer redução de PIS, COFINS, redução da CID, imposto para cá, imposto para lá, reduções de impostos, inclusive, que vão impactar no orçamento, e eles já congelaram com o orçamento da saúde e da educação, e eles vão diminuir ainda mais a tributação sobre as empresas transportadoras, como se isso fosse a solução para o problema do preço do combustível.
Quando nós sabemos que é o nosso papel, e a greve dos petroleiros vai colocar isso em primeira linha, vai pautar isso na sociedade, e o problema da crise do preço dos combustíveis no Brasil é a política de privatização da Petrobras, é a política de preços praticada por Pedro Parente, e por isso a gente vai exigir fora Parente, fora Michel Temer. Não vamos aceitar a continuidade da privatização às custas da miséria do povo trabalhador, do povo brasileiro. Não vamos aceitar voltar a cozinhar com fogueira. A gente merece e a gente tem condições de produzir e de dar respostas à nossa sociedade e, ao mesmo tempo, evoluir na soberania nacional em busca de uma Petrobras 100% estatal. É importante dizer que o processo de privatização da Petrobras não começou agora. O processo de privatização da Petrobras começou lá na década de 90, como disse aqui o Alzério, né? Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio estatal do petróleo. A partir disso, passou a ser permitido a exploração de petróleo e assim como a produção de derivados no país por outras empresas que não a Petrobras. E desde então, iniciou-se o processo de entrega das nossas reservas para fora. Iniciaram os leilões de petróleo. Os leilões de petróleo passaram pelos governos de Fernando Henrique, infelizmente também passaram pelos governos de Lula e Dilma, seguiram agora dos governos do Michel Temer, mas agora numa condição ainda pior, porque o golpe parlamentar não foi dado à toa. O golpe parlamentar foi dado porque eles queriam aumentar a entrega do patrimônio nacional e a entrega da Petrobras para os interesses estrangeiros. Então, por isso que foi revista a lei de partilha, que agora, inclusive, a Petrobras não é mais obrigada a participar dos leilões do pré-sal. E por conta disso, agora a gente tem bases do pré-sal, campos do pré-sal operados diretamente pela Shell, diretamente pela Total, pela Statoil e por outras empresas que são multinacionais e que estão atuando aqui no Brasil. Então, é importante dizer que esse é um projeto de longo prazo, que já vem de muito tempo, que eles estão tentando fazer o que agora Pedro Parente achou que ia conseguir facilmente. Porque ele tem do lado dele Pedro Parente, a mídia, né, as multinacionais do petróleo. Agora, o que ele não contava? Ele não contava que o povo brasileiro é um povo que, diferentemente do que fala, é um povo guerreiro. É um povo que ele sente na pele o peso da exploração, sabe a potência que tem esse país e paralisou o país. Em uma semana colocou o governo Temer de joelhos e agora os petroleiros têm que dar um passo à frente. Agora é a nossa vez de entrar numa mobilização que vai começar na quarta-feira e que a gente só tem que parar essa mobilização quando tiver derrubado o Pedro Parente e a política de preço da Petrobras. É fundamental a importância que a gente coloque em ação a nossa categoria e a nossa categoria passe a pautar a sociedade como os caminhoneiros pautaram. Nós sabemos da nossa capacidade. A última vez que aconteceu uma situação como essa, do país ficar paralisado enquanto uma categoria estava em greve, sabe quando foi? 1995. Foram os petroleiros. Foram os petroleiros que, depois de muito tempo, depois de todo um processo de ditadura militar, depois redemocratização com os trabalhadores na luta, foi em 95 que os petroleiros pararam a Petrobras por 30 dias. E por conta disso, apesar de todo o desgaste que a categoria sofreu, isso foi fundamental para que nós hoje já não fôssemos uma empresa privatizada, uma empresa fatiada em vários pedaços, e que nesse momento nós possamos estar aqui defendendo que a Petrobras não só continue sendo uma empresa estatal, mas que seja 100% estatal. Então essa é a missão que está colocada para nós a partir de quarta-feira. Então, isso vai depender do esforço de todos nós. Nós sabemos que é uma greve num momento difícil, nós sabemos que tem muitos trabalhadores que têm receio do que pode acontecer. Agora a gente tem um exemplo que a gente tem que se apoiar nele. Primeira coisa, a população está contra a política de preços da Petrobras. Nós temos condições de colar esse discurso contra a política de preços da Petrobras, é o tema da privatização. É uma oportunidade histórica dos petroleiros, a gente não vai ter outra. Tão cedo nós não temos a oportunidade novamente de colocar a população contra a privatização, mas não só em pesquisas, porque as pesquisas apontam que a população é contra a privatização da Petrobras. Só que de forma ativa, a gente pode colocar o conjunto da sociedade
contra a privatização da Petrobras, apoiando uma luta da categoria petroleira. Isso seria histórico e nos daria condições, sem aqui fazer demagogia, de derrotar a política de preços, de derrotar e derrubar o Pedro Parente e colocar a política de desinvestimento e de venda e entrega da Petrobras em risco, de forma que eles não iam conseguir prosseguir se a gente fizer esse movimento e sair vitorioso. Para a gente sair vitorioso, a gente tem que ter força, unidade nacional. Nós somos uma categoria com 18 sindicatos, de norte a sul do país. Cada sindicato é muito importante e fundamental. Nesse momento, pouco importa qual base está sendo vendida, qual base está sendo poupada. A RECAP, nesse momento, não está à venda. Mas a gente está aqui paralisado e vai entrar em greve com tanta força quanto os companheiros da REFAP, quanto os companheiros da REPAR, quanto os companheiros da RNEST, quanto os companheiros da RLAN, quanto os companheiros da FAFEM, que já estava, quase foi paralisada a sua produção esse ano, e que só não foi porque nós demonstramos que tínhamos capacidade de resistir. Só que eles não desistiram do plano, eles adiaram. Agora a gente pode enterrar esse plano, depende de nós. Depende da nossa greve, depende da nossa mobilização e da nossa capacidade de mobilizar os trabalhadores brasileiros e não só os petroleiros. A gente tem que ser parte de estopim para destravar um processo de mobilizações nacionais que envolvam todas as categorias, novos dias nacionais de paralisação, por que não uma nova greve geral como fizemos ano passado, em 28 de abril? Nós sabemos que esse governo é rejeitado por 97% da população. Ninguém quer esse governo. Então, se nós fizermos uma greve vitoriosa, a gente pode dar confiança para a classe trabalhadora e, a partir disso, mobilizar o conjunto da sociedade, derrubar esse governo Temer e, ao mesmo tempo, a gente poder, nesse ano, além disso, lutar para que a gente possa ter acesso e recuperar parte das liberdades democráticas que eles estão tirando da gente. Eles querem, além de derrotar a gente vendendo a Petrobras, eles querem impedir que as alternativas políticas que defendem outra política possam se expressar nas eleições. Não é por outro motivo que eles estão fazendo a prisão do presidente Lula, estão impedindo ele, que tem a maior parte das intenções de voto, de concorrer à presidência. Ao mesmo tempo, não dão visibilidade às outras candidaturas da esquerda, como é o caso do Boulos, que está saindo como pré-candidato do PSOL, e outras alternativas que defendem os interesses dos trabalhadores com independência de classe. E isso, inclusive, é uma lição fundamental que a gente tem aprendido com esses últimos anos, no qual as alianças que foram feitas para manter a governabilidade do país e que, nesse momento, trouxeram a gente para essa situação com o Temer no poder. Agora, esse momento não é um momento de remoer o passado, é um momento de construir o futuro. E o futuro vai ser construído na luta, e a greve dos petroleiros a partir de meia-noite é nessa oportunidade. Então, muito obrigado, até mais.